de como as coisas aconteceram, eu falei assim, só pode ser de Deus, porque senão não teria acontecido, né? E eu só aceitei porque realmente, sabe quando você tem a impressão assim, não, então Deus quer que você esteja ali. Jader Santos, muito bem-vindo. Que alegria poder estar aqui com você. Muito bom. Olha, eu estou muito feliz mesmo. Nunca imaginei que estaria aqui um dia entrevistando você. Espero poder falar você mesmo. Opa, com toda a liberdade do mundo. Já conversamos um bocado e acho que vamos ter uma conversa bem gostosa aqui. Eu andei pesquisando um pouquinho, né, da sua vida para a gente poder tentar conversar aqui. E eu fiquei sabendo que já no seu nascimento teve uma história interessante aí. Conta, eu fiquei sabendo que uma coisa interessante aconteceu já no seu nascimento. Parece que você apareceu de surpresa. Tá, pois é que meu pai e minha mãe, eles estavam estudando no colégio, meu pai estudando para teologia, né? Uhum. E na época de não ter recurso de ultrassom, essas coisas, né? Uhum. Minha mãe ficou grávida do primeiro filho. Sim. E aí estudando com aquelas dificuldades todas, né? Aí meu pai comportando nas férias. Eu nasci em julho, e meu pai não estava nem em casa, meu pai estava comportando no Rio de Janeiro. Minha mãe sozinha, né? E nos últimos meses, nas últimas semanas, a minha mãe falava assim, nossa, mas a minha barriga está grande, será que não são dois? Assim, porque minha mãe tem alguns casos de gêmeos na família, né? Ok. Mas o médico falou assim, não se preocupe, é só um. Bom, resumindo a história, ela foi para o hospital para ter um, só tinha as coisas para um, e aí meu irmão nasceu, depois de 10 minutinhos as enfermeiras... Doutor, vem aqui, está acontecendo alguma coisa, uma emergência. Aí o médico voltou, que emergência? Quem não está vendo? Não, está nascendo outro. Que e isso? Aí eu vim de surpresa, né? Com o segundo filho gêmeo, que não era inesperado porque ninguém sabia que viria. Mas foi assim, aí aquele sufoco. E vocês são gêmeos idênticos ou não? Não, a gente é bivitelino. Ok. Não somos muito iguais não, mas... Porque a gente estava até falando, mas eu não lembro de ter visto outro Jader por aí, não. Do meu irmão, o nome dele é Jobson. Jobson, eu acho que eu conheço ele, justamente porque... Acho que sim. Ele trabalhava chegou a trabalhar no tempo ali? Ele trabalhou? Então, foi isso mesmo, eu conheci tempo. ele. Pois é, eu achei interessante essa história. Já desde o início da sua vida, já trouxe surpresas interessantes para sua família, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi a tua infância, aonde você nasceu. Olha, eu nasci em São Paulo, porque meu pai estava estudando teologia, né? E depois de uns 2 anos se formou e a gente foi para o Rio Grande do Sul, minha família toda do Sul, meu pai, minha mãe. E a minha infância foi de filho de pastor mesmo, né? De igreja, mudando de escola, mudando de igreja. Você lembra quantas vezes você mudou ali até a adolescência? Lembro, muitas vezes. No Rio Grande do Sul a gente foi para uma cidade chamada Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. Depois meu pai foi transferido para Floresta, que era um distrito lá perto da capital ali, né, dentro de Porto Alegre. Depois a gente foi para Ijuí. Depois aí meu pai foi para Taquara, perto onde é o Iax ali, dando todas essas mudanças. Então, rodou bastante. Muito caminho, rodou bastante. Aí a gente ficou um tempo no Rio Grande do Sul, depois, quando eu já era adolescentezinho assim, 10, 11 anos, a gente foi para Goiás. O que foi também uma mudança na minha vida. Meu pai foi pastor da Igreja Central de Goiânia. E uma cultura completamente diferente. Naquela época, Goiânia era outro tipo de cidade, né? Conversando com o pastor Fernando, eu lembro que o pastor falou que é um dos lugares mais gostosos de clima. E ele foi pastor lá na Igreja Central de Goiânia também, anos depois. Então, mas daí minha vida era essa assim, visitas, meu pai sempre visitava, quando possível, com a família, né? Com os filhos. Ia junto, você ia junto? Cantava nas visitas, né? Meu filho vai cantar um dueto para vocês aqui. Então, desde a infância, a música já estava dentro do culto, dentro de casa, do serviço. E quando a gente ia para a igreja, eu sempre ficava assim, pertinho de quem fazia alguma coisa de música, né? O piano estava aqui, eu sentava ali, ficava olhando, queria já fazer coisas. E aí o meu sonho de garoto era tocar na igreja, né? Eu falei, eu vou aprender esse instrumento aqui um dia, eu vou tocar na igreja. E como é que foi? Em que idade você começou, então, a começar a fazer uma aula ou a tocar, enfim, o piano? Bom, eu fiz uma primeira tentativa quando eu tinha uns 8 anos, uns 7 para 8 anos, quando meu pai morava nesse interior em Juí. Só que não foi muito boa a tentativa, porque muito difícil. A gente não tinha piano em casa, eu comecei meio que na época do inverno,
Tinha que sair da escola e ir lá para casa da professora, frio. Aí eu sei que não deu certo. Então, pouquíssimos meses parei. Aí não consegui mais. Depois eu fui retomar mesmo, começar mesmo, lá em Goiânia. Em Goiânia. Aí eu já tinha 11 anos. Ok. Então foi aí que eu comecei mesmo como professor. E aí meu pai conseguiu um piano lá, comprou um piano. Legal. E aí pôs o pé na estrada para... E aí, a partir daí, eu vi que você, bem novo, inclusive chegou a participar de um como é que fala? Não é concerto, é competição, concurso, isso? Então, como quando é eu que foi comecei a isso estudar piano, aí eu tinha muita vontade, então eu andei rápido, entendeu? E aí alguns lá de Goiânia falaram, não, mas esse menino é muito talentoso, esse menino tem que ir para frente e tudo. E lá em Goiânia, onde a gente vivia, eles tinham um concurso internacional de piano, ali da escola da Universidade Federal de Goiás, e era um concurso até famoso, sabe? E eles tinham, obviamente, interesse de que gente dali participasse também, Sim, né? sim. Gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Aham. E aí me incentivaram a me preparar para esse concurso. E eu não sabia nem Quantos anos você tinha? Nessa época eu já tinha 12 para 13. Ok. Imagina, com 2 anos de estudo de piano, eu Já foi fazer um concurso. Então, mas para mim foi bom porque eu estudei muito. Na época eu estudava 7 horas por dia. Né? E é uma época que você consegue fazer isso, né? Numa época, eu lembro que eu uma idade. correndo da escola, só fazia isso. Aí o bom também é que eu peguei uma professora mais especializada, porque a minha professora falou assim, olha, eu não tenho condições de ensinar nesse nível, então eu vou te passar para alguém que... Então o que aconteceu? Naquela época eu não ganhei prêmio nenhum, eu não fui até o final, mas a experiência foi incrível, porque eu convivi com jovens instrumentistas de todo o Brasil, espetaculares, né? Pianistas maravilhosos, que depois fizeram sucesso por aí. E eu fui assim, ali até as semifinais, uma coisa assim, né? E representando Goiás, né? Goiânia. Sim. Só que eu cresci muito, porque eu estudei muito. Aquilo ajudou justamente na sua base, né? Dali você, parece que... É isso que eu queria perguntar, tipo, você sentiu que dali ajudou a sua formação. Beleza, fez esse concurso, é o que você falou, não ganhou, mas formou você. Sim. Dali pra frente, o que aconteceu a partir dali? Aí a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida é que eu estava querendo ir para o internato, né? Filho de pastor, né? Tô aquele ambiente. Já em 14 anos dessa idade? Meus pais estudaram os dois no internato, né? No IACS, no Rio Grande do Sul, e no IAE, em São Paulo. Então a gente ficava sonhando, nossa, mas o colégio deve ser tão bom, né? Deve ter tão boa música. E aí então, quando eu fui fazer ensino médio, de 14 para 15, aí eu fui pro IASP. Olha, então no IASP foi um momento assim interessante, porque é tudo que a gente queria, né, como garoto da igreja, participar de grupos musicais, de corais, de tudo. E na época quem estava de músico lá era Eli Prates. Ah, o Eli. Ok. Um músico muito forte, né? Tá até hoje lá no IASP? Tá até hoje lá. Tá até hoje. Mora lá perto, Ele foi meu professor lá e meu... Dominou o IASP então ele. Ele fez história lá. Que legal. E bom, então ali, beleza, foi pro IASP, aí agora começou a sua, vamos dizer assim, o início da sua carreira musical dentro da igreja, vamos dizer assim, porque agora você estava num centro, né, vamos dizer assim, da igreja, né, no Brasil, né? Sim. Então ali você São começou... São Paulo, né, onde muita coisa acontece na igreja adventista. Então conta pra gente, porque, bom, quando a gente olha o Jade hoje, a gente sabe tudo, não sabe tudo, mas a gente vê várias coisas que você fez. Como é que começou a surgir em você a liderança de fazer algumas coisas com alguém? Porque eu tenho a curiosidade de saber como é que você foi juntando grupos, conhecendo pessoas. Fala, chegou no IASP aí? Quando eu estava na minha igrejinha, lá no meu pai ainda, lá em Goiânia, eu já participava de um grupo misto que cantava, eu já tocava pro coral da igreja, né? Então, já tinha passado pelo coral infantil, juvenil também, né? Bom, só que quando cheguei no IASP, eu comecei a tocar pro coral do IASP. O Eli era o regente, eu era o pianista. Aí depois ele me desafiou, não, você vai cuidar do coral das criancinhas. Aí eu comecei já a reger o grupo do coral infantil, que a gente dizia, né? E aí eu comecei meu primeiro grupo lá no IASP também. Era um grupo misto, assim. E isso adolescente, 15, 16 anos? Aí eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos. Já tive meus grupos ali e as primeiras coisas de ensaiar, né?
tem a famosa pasta de músicas, né? Para você poder passar por tudo isso. E quando você chegou no IASP, é o que você falou, né? Tipo, você era um dos pianistas principais, provavelmente. Porque você estava tão preparado, eu tava né? muito preparado. Então as pessoas ficavam até, nossa, mas esse menino toca muito bem, ainda toca aqui. Aí eu tocava minhas peças que eu tinha estudado pro concurso, né? Aí já... As pessoas, nossa, mas esse cara deve ser maravilhoso, né? E aí eu já fui convidado para tocar pro coral, então desde a chegada. Eu fiquei 3 anos no IASP e toquei pro coral uns 3 anos. E aí você foi criando, foi crescendo nessa sua experiência como líder, né? O que foi bom é que também o Eli é um pianista excepcional, né? Sempre foi. Então eu aprendi muito com ele também essa coisa de acompanhar, né? Porque ele já havia feito gravações naquela época. Porque uma coisa é ser pianista clássico, né? Tocar, a outra coisa é você saber acompanhar um grupo, né? Na igreja, né? Acompanhando pessoas solando, ou coral mesmo, ou lendo coisas, né? Ou fazendo coisas para a igreja. Então aí ele realmente, eu fui aprendendo com ele essa coisa de música de igreja mesmo, né? De fazer música para a igreja. Então foram 3 anos no IASP, e do IASP para onde você foi? Bom, aí eu queria ser músico, claro, né? Falei, pai, já tinha, queria ser músico. Prestei vestibular para São Paulo, passei. Aí meu pai falou assim, não, mas você vai morar em São Paulo, sozinho, lá, jogado num canto, você é muito novo e tudo. Não, você quer fazer música para a igreja? Não, vai lá para o IAE e faz teologia. Eu nem queria muito, né? Falei, não, mas não quero ser pastor e tudo. Não, meu filho, vai lá, porque se você não fizer teologia, ninguém vai te valorizar. É a visão de pastor, né? E sábio, né? Conhecendo, inclusive. E aí eu falei assim, mas será que eu faço isso mesmo? Olha. Mas daí eu levei em conta algumas coisas e falei, acho que meu pai tem razão. Ele tem razão. Falei, tô novo, se eu for cair lá em São Paulo sozinho, assim, né, na universidade de fora. E naquela época, muitos dos meus amigos do ensino médio ali do IASP foram pro IAE, né? E a gente tem muita coisa de turma, né? Sim. Nossos amigos estão lá e tudo. E eu sabia que quem estava lá no IAE naquela época era Costa Júnior, Williams. Né? Eu falei, mas que baita influência, né? Acho que é muito melhor eu estar com esse povo aqui, fazendo música com eles e tudo. E deu super certo, porque realmente aqueles 4 anos lá que eu fiquei estudando teologia, em princípio, e também terminando o meu conservatório, porque eu tinha começado o conservatório, e aí eu continuei em Campinas e terminei lá no Nessa época IAE. Tinha faculdade de música? Não, eles tinham um curso técnico, eles chamavam. Entendi. Então o curso de piano, bacharel seria só realmente o teologia. Depois eu fui fazer meu bacharel em música quando fui para o Rio. Então eu já estava no Rio quando eu estudei música. Entendi. Foi depois. Entendi. Então você terminou a teologia. Beleza. Aí, surpreendentemente, aí eu me envolvi em várias coisas. Né? Comecei a gravar também, porque na época tinha uma tal de uma GBM. A GBM, uma gravadora. Uma gravadora, né? Do irmão Elias Azevedo, lá de São Paulo. Que ele morava ali perto do colégio e ele tinha, assim, os alunos ali, os talentos na mão, né? E ele ia convidando um, outro para participar. E para a gente, inclusive, participar, fazer um arranjo aqui, tocando aqui. Então, foram minhas primeiras incursões, assim, no mundo da gravação, foi lá, né? Alguma dessas aí é conhecida? Eu participei daquele Edson Cruz, por exemplo. Eu participei dos 2 primeiros discos dele. Eu que estava lá tocando várias coisas. Que legal, e ele cantou até coisas minhas naquela época já. Uma música que eu compus, ele já gravou. E pra gente meu primeiro arranjinho da vida, assim, foi escrevi umas cordas e algumas pro disco solo do Edson Cruz, né? Depois teve um outro que a gente fez de vários, um disco azul chamado Amigo Onde Anda Você, onde o Flávio Santos que estava dirigindo aquela produção, mas aí me convidou, eu já fiz um back vocal, entendeu? Toquei umas coisinhas, aí a gente dividia as coisas assim. Então foi bem Quem que estava nessa tua época ali, juntos ali, estudando no IAE, no caso, né? Que você falou do Williams, que ele estava ali, mas conta um pouquinho quem é essa galerinha. Então... Mas quem é essa patota aí? A patota que estava lá, muito interessante, porque estava época de Valdeci Simões de Lima, estava por lá. O Flávio já estava por lá. Depois, um pouquinho, chegou Lineu. O Wanderson chegou um pouquinho depois, né? O Arinei também um pouquinho depois, mas estava por ali, por São Paulo. Só gente ruim, né? Então, muita gente, assim, se aglomerou ali, sabe? Para montar um time, assim. Cleiton Chefe também depois chegou por ali, mais ou menos na época. E esse ambiente vocês, assim... Porque é muita gente boa e muito líder, né, que você está falando aí. Como é que era naquele ambiente ali, vocês juntos? Era competição? Era... Não tinha. Na verdade, a gente se convidava para fazer as coisas, né? Por exemplo, eu lembro de um quartetinho que a gente fez na época de colégio, que eu cantava, por exemplo. José de Castro, né, cantou comigo, ele era aluno. O Elo cantou com a gente.
E o nosso pianista era o Linneu, entendeu? Então você vê, a gente ia se ajudando, Você já está contando o segredo de como surgiu algumas formações aí, né? Mais ou menos, né? Então a gente ia assim, experimentando coisas. Que e legal, coral também foi importante. Carlos Gomes, na época, né, que era o coral principal. Eu, na época, participei mais do coral do irmão Elias Azevedo, porque ele tinha lá um coral de homens muito famoso, até os Homens do Rei. Ok. E o coral misto dele, que era o coral Voz do Rei. E ele, inclusive, pediu para ajudá-lo, tocando pro coral e fazendo alguns arranjos, algumas coisas. Então, nessas frentes... E tinha um pouco dessa rotação, assim, tipo, se você estava fazendo, mas aí ele pedia arranjo para outros meninos, ou eles estavam fazendo outras coisas já? Não tinha. Tinha, né? Ele mais ou menos me contratou para eu ajudá-lo a fazer aquilo ali, né? Mas a gente fazia coisa com os outros também. Que legal, Fazia. Cara. Na época até apareceu não sei se você vai lembrar, mas tinha um músico muito famoso da Bolívia, que chegou, chamado Rolando Santos, que era organista e pianista fantástico. Ele estava também naquela época por lá, ele era um pouco mais velho que a gente, mas o Elias, tipo, viu nele um talento, né? Gravou com ele vários discos lá instrumentais com ele, porque ele era um talento fenomenal, realmente. Que legal, já. Nossa, deve ser muito legal. Bom, aí, para conhecer um pouco, para entender um pouco, aí você estava nesse período aí, fez a teologia, etc. Por que você foi para o Rio? Então, surpreendentemente, quando eu estava no meu último ano de teologia, eles me chamaram para fazer um teste na Voz da Profecia, porque alguém saiu naquele momento e eles precisavam chamar alguém. Eu fui fazer um teste, despretensioso, mas eu jamais pensaria que seria eu, assim, né? Falei, vou fazer um teste. Teste lá, como pianista? Como pianista do Quarteto Araújo do Rei. Ok. Aí eu sei que fui voltar para meus estudos, fui acabar meu ano. Pouquinho antes da formatura, eu recebi uma carta que um pastor me trouxe em mãos naquela época, não tinha essa coisa de contato muito fácil, né? Uhum. E quando eu abri, falei, isso aqui é um chamado para você da divisão sul-americana para você ir para a Voz da Profecia trabalhar com Araújo do Rei. Caramba, então foi meu primeiro trabalho, cara. entendeu? Eu me formei em 83. Uau. Naquele dezembro ali eu recebi um chamado e já em janeiro, fevereiro de 84 já comecei a trabalhar com Araújo do Rei. Igual hoje em dia, né? Os pastores formam e já tem trabalho lá. Quase. Poxa, nossa, que legal. Mas foi assim uma surpresa total, porque eu jamais pensava que seria naquele momento, né? Eu sonhava que um dia poderia acontecer na minha vida, né? E o Arautos para você já eram naquela época era um sonho, você ficava... Era, porque meu pai tinha uma coisa muito importante, e ele tinha todos esses discos, essas produções adventistas, ele tinha todas. Então eu conhecia quem era coral, quem solava, quem não sei o quê, conhecia todo mundo. E os discos da Voz da Profecia a gente tinha todos, né? A gente ouvia todos. Então a gente acompanhava quem fez os arranjos, quem tocava, quem cantava. E eu lembro que o Quarteto Araújo do Rei passou pelo distrito do meu pai uma vez, numa série de conferência, e cantou uma noite. Tá. E eu fui lá ver. Eles cantavam ainda sem piano, só com uma bolachinha assim, dava o tom, e tocava a capela. Né? Cara, que legal. E eu fiquei assim, impressionado realmente. Mas eu acompanhava as produções. Né? Alexandre, por exemplo, o Alexandre Reich Filho, eu sempre segui os caminhos dele e eu ficava assim, olha, eles cantam músicas de Wayne Hooper, mas tem umas músicas de Alexandre aqui, nossa, eles são tão boas quanto, né? Olha que legal, ele não só arranja, mas ele compõe também. Sim. Então ficou essa referência, assim, sabe? Então, um dia eu gostaria de estar lá. Ele é uma das principais referências dentro dessa, assim, dos pioneiros ali? Com toda certeza. Né? Com toda certeza. Que legal. Isso é muito legal quando a gente vê, porque você é uma referência, né, para muitos hoje, para mim, enfim, para muitos. E aí ver como é que a gente tem, né, as pessoas, né? E é bonito ver como Deus usa, né? Vai usando as gerações, vai usando isso para atingir outras pessoas. Né? E uma coisa que eu tenho que mencionar aqui que foi importantíssima. Naquela época, quando eu era um adolescente, assim, jovenzinho, o grupo Heritage Singers veio para o Brasil se apresentar, que era um grupo misto, americano, né? E eles realmente trouxeram assim, uma avalanche de música boa. Porque eu lembro que eles tinham muitos discos, a gente comprava 1, 2, 3, 4, 5, tem gente que tinha a coleção inteira, né? E eles trouxeram isso para o Brasil e eles vieram ao Brasil e eu os assisti 1 ou 2 vezes. Você já era amigo do pastor Fernando nessa época? Não, eu não conheci o Fernando nessa época. Foi depois disso, pouquinho depois disso. Porque eu lembro que o pastor Fernando, ele já fez esse mesmo comentário para mim. Ele falou, quando o Heritage Singers veio para o Brasil, foi uma transformação. E eu lembro que ele falou que ele foi também impactado. Foi, porque acho que eu devo ter visto ele nas primeiras vezes e o Fernando logo em seguida. Porque o Fernando não é muito mais velho que eu, né? Ele é um pouquinho depois de mim. Aliás, muito mais novo do que eu. Então, só que isso foi uma referência tão boa, porque Cara, que legal. as coisas do Heritage tinham uma qualidade,
né? Vocal, de arranjo, de orquestra. Quando eu vi aqui, eu falei, gente, mas nunca vi música tão linda assim na minha vida. Que legal, cara. A gente acostumado a ver produções assim com um piano, né? Um violão acompanhando, no máximo um órgão, assim. Aí quando a gente via aquelas orquestrações, assim, aquele povo cantando, aquele som bonito, eu falei, nossa, isso aqui é uma música maravilhosa, a gente tem que fazer coisa assim pra igreja, sabe? Então, teve uma influência muito grande. Te inspirou, né? Mas eles cantavam com, nessa época, você viu, era com playback, né? No Brasil eles cantavam com playback, né? Com playback, porque... Eles tinham uma bandinha assim que vinha com eles. Nas primeiras vezes que eles vieram ao Brasil, vieram sem banda, eu acho, se não me engano. Depois eles já vieram com eles vinham com um contrabaixo, um cara tocava, não, agora eu me lembrei. Tinha uma bandinha assim pequena assim, pelo menos um cara tocava contrabaixo. Mas eles provavelmente tinham as pistas. E as pistas também, porque... Desde aquela que já era super inovadora, né? Super inovadora. E essa coisa de som também, cada um cantar com o microfone, entendeu? E, nossa, isso era uma coisa, imagina, 12 pessoas no palco cantando cada um com o microfone, que trabalheira, né, na época, da tecnologia. Eu não consigo imaginar, que pra mim hoje é fácil, né? Mas se a gente passa... Nossa, a gente realmente... não via isso. Cara, que legal. Bom, que legal. Bom, você foi aí foi pro seu primeiro trabalho, Voz e Profecia. Isso foi que ano, você falou? 84, eu comecei lá. 84. E aí ficou... Essa foi a sua primeira passagem pelo Arautos, né? Foi. Como que foi qual foi essa primeira formação? Como é que foi esse processo seu de adaptação lá? E outra coisa que eu tenho dúvida você fez, você não só fez coisas no Arautos do Rei ali na Voz e Profecia, né? Você produziu outras coisas também. Fala pra gente, isso foi nesse primeiro período ou foi mais pra frente? Nesse primeiro eu fiz mais Arautos do Rei mesmo. Ok. Só que algumas coisinhas já começaram. Porque eu fiquei de 84 até 90. Ok. Só que o que aconteceu? No início, meu primeiro quarteto foram Pastor Décio Borges, José de Castro, segundo tenor, barítono era Sérgio Abud e baixo era Walter Souza. Okay. Essa foi minha primeira turminha. Essa formação já estava quando você foi? Ou... Eles estavam lá, com exceção do Josué. Okay. Tinha o Demar Penteado, mas logo que eu cheguei ele saiu. Então a gente chegou até a ensaiar um dia, mas ele nunca chegou a se apresentar. Porque logo ele parou e foi trabalhar numa outra coisa. Então eu já tive que chamar um segundo tenor para compor o quarteto. Aí eu conheci o Josué do colégio, né? Da nossa vivência. E José já era quarteteiro, assim, de carteirinha. Eu falei assim, e a voz dele muito bonita, né? Desde sempre. Eu falei, e formado em teologia, né? Eu falei, essa pessoa deve ser um candidato, vamos trazer ele para fazer um teste, né? E realmente dos testes que a gente fez, ele fez um teste excelente, vamos chamar o Josué. Então, eu já comecei trabalhando com ele. Então, foi um parceiro desde sempre. Aí eu fiquei até 90. Só que o que aconteceu? Depois trocaram algumas versões, né? Então, aí depois chegou o pastor Fernando Iglesias, né? Aí o Erlo Brown, esse povo. Mas isso daí, o Erlon e o Fernando Iglesias chegaram com você, não? 86, ali. Com você, tá? Comigo. Ok. Em 86. Eu que chamei. Foi o ano que eu nasci. Ali, 86. E aí, lá por 88, surgiu uma coisa muito interessante, que eu fiz o grupo VP. E a gente fez Cristo à Luz. O musical, né? Da onde veio essa a pergunta que eu tinha? Como é que veio essa ideia tua de fazer musical? Da onde veio essa tua inspiração? Então, aí são duas coisas que na realidade convergiram. Eu já tinha começado a fazer umas pequenas composições sobre um assunto ou outro. E quando eu estava no IAE ainda estudando, eu já tinha escrito, eu pensei assim, se eu reunisse essas várias composições que eu fiz sobre Jesus e escrevesse um trabalho assim, que tivesse um segmento, né? Eu não sei nem como chamar na época, se era uma cantata, se era uma coisa. Aí eu chamei de musical. Que contava uma história, tinha um narrador e várias músicas. E eu fiz, no meu último ano do IAE, que foi 83, eu já fiz tipo um embrião do que era Cristo à Luz. Só que depois, mais pra frente, aí eu estendi ele mais. E foi numa época em que a gente estava trocando alguns membros do quarteto e eu ia ficar alguns meses sem quarteto. Eu falei, olha, pra gente não ficar assim desocupado, né? Pra ter uma coisa pra fazer, não vai viajar, não tem quarteto pra ensaiar. Vamos fazer um programa de Natal, no fim do ano, com um grupo. E esse programa seria onde? Aí a gente fez esse programa na Sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro. Eu queria que fosse um teatro, eu não queria que fosse uma igreja. Sonho, né? Sonho. Sim. E a gente conseguiu um teatro que foi a Sala Cecília Meirelles, uma sala de concertos muito conhecida e famosa em São Paulo. Aí montei o Cristo à Luz, como um musical mesmo, né? A gente convidou o Sérgio Azevedo para ser o narrador, que também fez uma grande diferença, porque quando ele entrou no projeto, ele assim aceitou porque ele era nosso amigo, mas ele não sabia nem o que era, nenhum estava se metendo.
Aí quando a gente fez o primeiro Cristo à Luz, com bilheteria, tudo, assim, né? Gravatinha borboleta, todo mundo bem vestidinho, assim, tudo. A gente quis fazer bem feitinho, né? E aí o impacto da obra, ele falou assim, não, isso aqui não pode parar. Porque a gente fez para ser uma apresentação de um Natal. Foi despretensioso, né? Despretensioso. Aí falou, não, um empresário, né, mexia com marketing naquela época, já era um líder. Falou, não, vamos levar isso aqui para frente. E aí nos convidou para cantar em alguns outros lugares e meio que promoveu. E depois disso falou assim, a gente tem que gravar isso. Porque também não tinha nem sonho de gravar. Né? Tanto é que aí depois saiu o disco com Cristo à Luz, que é aquele vermelho, que a gente está na frente, sim. com a Alessandra ali na capa, e a gente, né, tudo com gravatinha, bem vestidinho. E foi graças à força que ele realmente deu. O Dirley estava nessa? O Dirley também estava. Eu conheci o Dirley quando eu trabalhei em Curitiba. Lá em Curitiba, isso. Aí estava nessa geração aí, o Dirley estava. E como é que foi isso? Justamente porque, como você achou esse time? Né? Essas pessoas então, aí? é porque eles estavam no Rio de Janeiro na época. A maioria deles. A maioria estava por ali. Ele estava trabalhando no Silvestre na época de Dirley. Entendi. Então ele era um garoto do Rio de Janeiro, né? E a Ilma também estava lá, a Kedma também estava. Isso dali ali nas igrejas, na Central? Botafogo Central. Botafogo ali, Central. Naquele eixo ali. Aí eu peguei os meninos que estavam no Arautos, alguns deles, né? O Erlo cantou comigo, o José cantou comigo. Né? Aí peguei uns outros que estavam lá no nosso universo ali, da igreja de Botafogo. Foi Bebeto e Anderson. Então, nesse primeiro grupo foi com eles. Aí, no outro que eu fiz, chamado Caminhos, aí já tinha o pastor Fernando junto. Nesse primeiro ele não tinha chegado ainda. Mas por quê? Mas olha só como as referências são. Eu já sabia que num passado o Alexandre tinha feito quartetos na Voz da Profecia, mas também fez um grupo VP, que ele chamava de grupo VP, que é um grupo misto. Que foi também incrível, depois de descobrir que foi numa época que ele ficou sem quarteto, trocou um e outro. Ou seja, e ele falou assim, vou aproveitar. A história se repetiu. A história se repetiu. E ele gravou um disco na época muito bonito chamado Sempre Alegre. Eu lembro que tinha isso, todos assim, uma escadaria. Assim. Uau. Mas foi um trabalho de um grupo misto por um... E ele gravou isso daí? E gravou, tinha um disco com esse grupo aí. Incrível, né? E isso, porque, me explica um pouco, nessa época a Voz da Profecia, ela não tinha uma gravadora, né? Ou ela... Então, não tinha. Porque a Voz da Profecia era no Rio de Janeiro, né? Tinha um escritório lá, é onde o quarteto ficava, e o Oradouro, o pastor Rabelo. A gente tinha um estúdio, mas a gente não tinha uma gravadora. Tanto é que os primeiros discos do Arautos do Rei saíram pela gravadora GBM. Entendi. Depois é que veio o que a gente chamava de selo. Aí veio um selo Música e Mensagem, que depois mudou para Voz da Profecia. Aí virou assim um embriãozinho de uma gravadora. Só que a gente sentia falta de, quem vai distribuir, né? A gente mesmo alavancava as coisas ali. Aí depois a gravadora veio mais tarde, Novo Tempo, né? A gravadora da Novo Tempo mesmo acabou, ficou Voz da Profecia e hoje... Mas foi por essa influência aí, de arranjar um meio de fazer com que a música chegasse a mais gente, né? Foi esse o... Que bem. Na realidade, duas coisas que a gente tem que até falar, né? A Voz da Profecia, ou nosso departamento de comunicação na época, era muito pobre. Então tinha um departamento comercial que era o responsável por vender as fitas cassetes, os discos, né? Mas não era só assim pelo ideal de espalhar mensagem e tudo, né? Porque a gente precisava de dinheiro também, dinheiro entendeu? para poder conseguir. Então esse departamento comercial, ele era realmente para alavancar. Então foi o início realmente do que uma gravadora é, né? Porque uma gravadora existe para reunir músicos, artistas que possam vender bem. E aí a segunda coisa é que eles têm que fazer essa coisa chegar para o público, né? É o trabalho de uma gravadora. Então a gente foi isso. Que legal. Jada, conta pra gente, você ficou até os anos 90, você falou, né? Essa primeira fase, né? De 84 a 90. E aí o que aconteceu para você sair do Arautos nessa época? Então, na época eu tive uma vontade de estudar um pouco mais. Porque aí eu fui no Rio de Janeiro, já no Arautos do Rei, eu fiz a minha faculdade de música. Mas daquele jeito, né? Como você conseguiu fazer viajando, faculdade? Né? Isso que é a minha dúvida. Viajando. Aí eu falava para os professores, minha profissão é viajar. Então aí eles iam quebrando galho. E aí eu pegava o material com meus colegas, ia fazendo as provas e consegui terminar a faculdade. Mas isso era bacharel em piano? Era isso. Eu queria, na verdade, ter estudado composição e regência. Isso é até um fato curioso. Mas quando eu fui fazer vestibular, não abriu a turma, porque não tinha gente suficiente. Eu esperei um ano. Aí esperei pro outro. Quando chegou no segundo ano, não abriu de novo, eu falei, eu vou ficar esperando até quando, né? Falei, então eu vou fazer um bacharel em piano. Porque eu já tinha estudado piano bastante, falei, não quero estudar mais.
mas eu preciso de um curso superior, né, em música. Então eu falei, não vou ficar esperando composição e regência, não. Então eu fiz meu bacharel em piano de novo, assim, lá no Rio de Janeiro, né. Então aí eu quis estudar, vou fazer um mestrado, vou querer estudar fora. E aí a nossa universidade nos Estados Unidos, na Andrews, eu falei, acho que seria uma experiência muito enriquecedora se eu pudesse estudar lá algum tempo, né. Deve ter muita coisa acontecendo lá que eu nem imagino, né? Então eu fiz todos os meus esforços e aí eu saí realmente com esse intuito. Tentei algumas coisas, não deram certo, tentei outras, deram certo, mas daí disse um tchauzinho e vim para os Estados Unidos fazer... Ficou 2 anos aqui nos Estados Unidos? Fiquei 2 anos. Então você conseguiu... 92. Conseguiu que poucos conseguem terminar o curso no tempo... Eu terminei no tempo regulamentar, 2 anos. E esse período aqui nos Estados Unidos foi, assim, tenta resumir, porque eu sei que com certeza eu vou resumir. Foi assim, de muito estudo e muito trabalho também, porque eu também não consegui bolsas de estudo e eu tive que trabalhar para pagar meus estudos. Né? Então, cara, foi sofrido, sabe? Porque trabalhei em várias coisas, mas isso também foi bom, porque também você valoriza aquilo que você está pagando, né? Então, eu estudei muito. E outra coisa, quando eu vim para cá, eu não estava acostumado assim, a um estudo sério, né? Porque eu fiz a minha faculdade viajando, e tudo. E a gente tem assim um pouco de talento, algumas coisas são um pouco mais fáceis, né? Sim. Só que quando você chega num nível de um estudo mais que avançado, você precisa, mesmo tendo um certo talento, porque você tem, né? Sim. A academia exige isso. Né? Então, quando eu fui fazer meu mestrado lá, e outra coisa, numa outra língua que você não domina, né? Então, você aprendeu a língua quando chegou aqui? Eu aprendi o máximo que eu pude no Brasil. Ok. Inclusive, eu prestei minha prova do TOEFL lá no Brasil antes de vir e já vim com pontuação para entrar na faculdade. Entendi. Então, foi uma coisa boa. Só que o ruim é que você tem assim mais teoria do que prática, né? Então, eu lembro de minhas primeiras aulas, eu chegava lá e entendia pelas metades as coisas lá, entendeu? Até conseguir me concentrar e me entender algumas coisas. Então, foi difícil aí também, porque ele consome muito, né? A energia, eu sei exatamente isso. O cérebro, no final do dia, você tá com dor de cabeça, né? De tanto ter que traduzir as coisas e colocar na sua língua para você entender as coisas. Nossa, cansa demais, cansa demais. Mas e aí eu tinha que trabalhar para me manter, para fazer meu curso. Só que aí uma coisa boa que aconteceu é que aí eu tentei aproveitar no tempo que eu tinha as coisas boas que a música evangélica tem nos Estados Unidos, né? Então eu conheci esses cantores, né, os maiores, Stevie Green, Sandy Petty, Larnell Harris, né, For Him, conheci na época, Amy Grant, esse povo todo, né. E aí eu fui atrás de pouco, quando eles passavam na minha época, eu falei, eu vou assistir um concerto deles, Michael W. Smith, por exemplo, né, eu vou assistir um concerto desse povo. Isso dá muita bagagem, né. Sim. E uma coisa muito legal que eu fiz, antes de voltar ao Brasil, assim, ali pelo 2º ano, aqui lá nos Estados Unidos eles têm muito cursos de música. Em vários lugares, mas tem um curso, acho que até hoje ainda tem, que é um nome assim, tipo Music in the Rocks, lá no Colorado. Que é tipo assim um treinamento mesmo para músico de igreja, sabe? Em todas as áreas possíveis, de composição, de arranjo, de músico de igreja, de ministério de música, de tudo. E eu me inscrevi para esse negócio e fui. Então, assim, multidenominacional, né? Sim. Então, foi muito interessante essa minha experiência. Porque aí as companhias vão lá, o pessoal de todas as produtoras vão lá e é onde você convive com você vê como é que é o business, né, do negócio. É o business do negócio. Então, essa experiência também foi super válida para mim, antes de eu voltar. Aí eu voltei para o Brasil. Legal. Aí você viu que fez o mestrado, mas falou... Agora tá bom, deixa eu voltar. Eu tenho que voltar para trabalhar. E aí, quando você voltou, porque você ficou... Você saiu porque você quis, né? Vamos dizer assim. Quando você voltou, como é que foi? Você também agora tô querendo voltar. Então, quando eu voltei, foi o que eu fiz da minha vida, né? Porque eu havia descontinuado meu trabalho. Só que aí, por incrível que pareça, na Voz da Profecia, eles surgiram com a necessidade de ter mais alguém para cuidar do quarteto. E por acaso pensaram assim, o Jader acabou o curso dele, está disponível, será que ele não voltaria? Aí me consultaram e eu nem achava que eles iam me chamar, né? Eu já estava até pensando em uma igreja, uma coisa, um tal. Você chegou a falar, eu tô por aqui, pessoal, ou as pessoas só souberam? Eu falei depois que eles entraram em contato comigo. Porque só meus amigos sabiam que eu estava terminando meu curso e eu ia voltar para o Brasil, né? Agora, fazer o quê? Eu, inclusive, até tive um contato da Igreja Central de Brasília na época. Eles me sondaram para eu, de repente, ser um músico para trabalhar na Igreja Central de Brasília. E eu estava até olhando com muito bons olhos, claro, né? Sim. Estava desempregado.
precisava de uma posição. Mas daí o pessoal do quarteto, José, inclusive, que veio com essa ideia, já até terminando lá, de repente eu não voltaria, né? Mais preparado e tudo. E o pessoal, tá bom, vamos falar com ele. Aí me falaram comigo e eu falei, opa, eu acho que é um bom negócio aceitar esse chamado. Aí voltei. Aí foi uma coisa curiosa. Finzinho de 92. E aí eu comecei... é 92, verdade. 92, você foi até 90. 91 então. inteiro eu fiquei em 92. Tá. Aí que aconteceu uma coisa curiosa. Eu me casei no final do ano, 92. Ok. E aí no comecinho de 93, aí a gente começou E qual era a formação? essa fase, né? Aí essa fase já era o quarteto do pastor Dermival, José de Castro estava lá, Fernando Iglesias, Erlo Brown. Eles tinham ficado e você voltou e pegou eles de novo? É que na verdade um tinha mudado. Tá. O Dermival, ele não trabalhou comigo ainda, ele chegou depois. Entendi. Porque o pessoal que trabalhou comigo, que foi Eclair Cruz, o primeiro tenor, Josué, Fernando, Fernando. Aí o William Duval veio depois. Beleza. Então eu tinha acabado de gravar o Em Nome de Jesus, o William esteve por lá, né, fazendo esse tempo lá. Ok. E aí eu continuei, daí pra frente. Tem uma coisa que é interessante no que você fez no Arautos. O Arautos do Rei, ele veio da origem do King's Herald, né? Aqui nos Estados Unidos, né? Aqui na origem americana. Então, mas aí no Brasil, você começou a colocar uma característica brasileira, né? Conta um pouquinho disso daí, porque não era uma cópia mais. Isso foi uma coisa interessante. E isso não foi uma coisa assim que eu comecei a fazer, né? Os diretores musicais que me antecederam, eles já vieram fazendo isso de uma maneira assim, um pouquinho mais, talvez sutil. Ok. Mas acho que a identidade brasileira no Arautos do Rei foi muito importante. Porque a gente começou sendo realmente uma cópia do que era o King's Herald aqui. Que é comum, né? No Brasil, né? A gente faz. Tanto é que a Voz da Profecia surgiu no Brasil pela Voz da Profecia. A Igreja Adventista está no Brasil porque veio dos Estados Unidos. Então a gente copiava a mesma forma. Sim. Só que o que aconteceu? A gente recebia as partituras, os hinos a gente traduzia para o português e cantava, né? Só que aí, já antes de mim, as pessoas já começaram a fazer seus arranjos, suas composições. Locais você pessoais, falou do Alexandre, né, por exemplo. Então aí já foi dando uma cara mais brasileira, né? Só que quando eu cheguei, isso é que eu acho que é importante dizer, o que a gente queria ser, tudo que a gente queria ser, é um King's Herald bom, do jeito brasileiro, né? Ok. Só que depois a gente foi migrando. E aí até que chegou em 96, que a gente teve aquela mudança com... Aí veio Dênio, Tarsis, o pastor Jefferson. Que é a partir daí que eu aí como gente... Aí o som mudou, porque aí a gente teve a oportunidade de falar assim, peraí, mas aquela fórmula já está assim... A forma de cantar já estava diferente, né? O né? Dênio, por exemplo, com aquela mais estridente, muda, né? Aquele timbre. O tempo muda e o jeito das pessoas fazerem música muda. Sim. E a gente falou assim, olha, se a gente continuar fazendo exatamente daquele jeito, ele vai ficar assim meio, talvez, obsoleto, né? Então vamos modernizar um pouco. Então foi nesse espírito que a gente colocou, imprimiu assim deu um novo fôlego pro Arautos do Rei do Brasil. Ali parece que foi um como é que fala? Um divisor de águas ali. Né? Foi uma diferença bem forte daquilo que o Quarteto Arautos do Rei era. Ele começou a se tornar um outro caso um pouquinho mais... E acabou que começou a atingir mais os jovens também, né? Foi, isso foi visível. Nessa formação aí, né? Minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje vem a mim. É a formação que eu fui crescendo e escutando. Ouvindo, né? E eu lembro quando vocês foram numa igreja, até hoje, na igreja do Ibis, lá em Vila Velha. Lá em Vila Velha. Eles fizeram um palanquezinho na frente da igreja, eu lembro disso aí. E eu já tocava sax, eu devia ter uns 12 anos. E eu tinha um amigo meu chamado Hernandes, que é pianista. Conheci. Você conheceu? Você era uma inspiração para ele, né? E ele também, como você, desde pequenininho, tocando. E ele era do Pará, né? Além do Pará. E se mudou para o Espírito Santo. E lá nós nos tornamos amigos. E a gente fazia dupla, né? E eu lembro nessa época você com a formação, chegando lá tocando. E aí meus amigos falando... Porque eu sempre fui desses que
quer se meter de tocar, né? Aí eu não sei quem falou, tenta se meter pra tocar com esse. Eu falei, não vou não. Eu sou muito bom. Mas eu lembro do gosto, da vontade de me enfiar lá no meio de vocês e tocar. E fazer. Mas depois, em algum momento, a gente fez isso, né? E, cara, foi muito gostoso. E essa formação, eu lembro minha mãe comprando os CDs também, enfim, eu escutando. Foi uma benção pra minha vida, me inspirou demais. E assim como inspirou muitos, né? E foi a formação que deixou assim, muitos clássicos das minhas músicas, inclusive, né? Que assim, ficaram, né? Por exemplo, Se Ele Não For Primeiro, né? Eu Céu Jesus, Chegou a Hora, essas músicas assim que ficaram e naquele momento e se estabeleceram e até hoje a gente canta, né? E foi uma formação que durou bastante também, né? Essa que é uma coisa também que é importante, né? Eu fiquei com eles até 2000 e eles continuaram até 2001. O Jefferson saiu em 2001, o Danny logo também saiu também, mas eles ficaram juntos uns 5, 6 anos. Então você saiu, inclusive, antes dele. Beleza. Então essa foi a sua segunda estadia de novo no Arautos. Depois, daí você foi pra onde? Aí fui pro IAP. Ok. E voltou, agora você foi de novo para um colégio interno. Porque inclusive colégio interno, eu tive assim, uma ligação tão forte com o colégio interno que eu achava na minha cabeça que eu ia trabalhar em colégio interno a vida inteira, sabe? É o que eu queria da minha vida, inclusive. Olha, interessante. Tanto é que quando fui para a Voz do Profecia, eu pensei assim que eu ia depois, né? Vou passar no colégio, para outro, quando for mais velho, mais maduro, né? Quando eu estiver fazendo melhor as coisas, talvez me convidem para a Voz do Profecia. Essa que era a minha trajetória de vida planejada, né? Mas aconteceu o inverso. Mas daí quando eu realmente descontinuei ali no Arautos do Rei, eu já estava casado, tinha meu filho, né? Falei, acho que eu preciso aquietar minha vida um pouco e parar de viajar muito, né? E eu não me arrependo porque foi uma época maravilhosa da nossa vida, da nossa família, né? Sim. A gente foi pro IAP e a gente ficou 8 anos lá. 8 anos, poxa, que legal. E depois fui pro NASP, mais 6 anos e pouco, então muito tempo de escola, né? A gente estava falando de musical no VP, né? Mas no IAP, né, que você falou? No IAP que você fez um outro musical também? Aí no IAP eu fiz O Libertador. Que foi um legal. musical realmente assim sobre a vida de Moisés. E uma produção muito legal. Onde a gente fez uma produção realmente aí muito profissional, né? O melhor que a gente pôde fazer. Que legal. A gente gravei com a Sinfônica de Praga, né? Então. Encenação, com tudo. Que legal. Tudo teve direito. Que legal. Aí foi uma realização para você ali também? Demais, demais. Nossa, foi uma das coisas mais lindas que eu pude fazer na minha vida. Para um compositor, né? Acho que isso daí é uma delícia. Você vê a sua peça sendo tocada, né? Sendo feita. Porque a gente não pode esquecer que música tem uma força, né? Mas quando você mistura com imagem, que é o que é um musical, né? Sim. Que é texto junto com som, com luz e com ação, né? É muito forte, né? Então o resultado, o impacto disso é muito forte na vida das pessoas. Jale, como é que é para você? Cada um tem um processo, né? Você, compositor, estava olhando, a gente estava conversando, você tem mais de 500 músicas aí. Você tem uma lista, não sei que lista é essa. Essa lista aí. Demorei, mas cataloguei. E mais de 30 músicas do Inário? Não, 30 músicas do Inário? 30 nesse último Inário, agora 30. Então, você realmente é um dos maiores compositores adventistas que a igreja tem hoje. E como que é o seu processo de composição? Porque, nossa, tanta música, como é que você... Conta pra gente daí, porque eu não consigo, fico imaginando... Olha, tentando resumir, eu diria assim, eu já fiz muita música comissionada, por exemplo, né? Vai ter um congresso tal, faço uma música. Então já fiz muita música. Para os antigos CDJs, inclusive, né? O título do CD desse ano vai ser Fiel Toda Prova, a gente precisa de uma música oficial. Você é a encomenda certa, o Jade Santo é a encomenda certa. Encomenda, né? Eu já fiz muita encomenda. Só que aí o outro jeito que eu faço é quando realmente tem as minhas necessidades, né? No quarteto a gente teve muita necessidade. Às vezes o pastor pregava sobre um assunto, a gente não tinha música sobre aquele assunto, né? Ou às vezes... vamos fazer uma coisa nova sobre Quando eu escrevi Não Me Esqueci de Ti, por exemplo, né? Eu estava na Voz da Profecia e ouvi um sermão sobre a volta de Jesus que me tocou muito. Eu falei, nossa, eu preciso escrever uma música sobre a volta de Jesus, porque esse sermão foi maravilhoso.
Então eu me inspiro em textos, em coisas que eu leio na Bíblia, em coisas que eu leio no Espírito de Profecia, em coisas do meu dia a dia, as demandas, né? A gente precisa de uma música sobre cruz, sei lá. A gente precisa de uma música sobre graça, né? E vou embora. E as coisas que são pedidas também, né? Não, a gente precisa de uma coisa assim, então faça. E fora os outros que nos convidam, né? Às vezes um artista ou outro, faz uma música para mim nesse tema, nesse outro tema. Mas dentro da questão musical, as coisas vêm junto para você, letra e melodia? Então é curioso que, para mim, eu não consigo desassociar uma ideia musical quando é uma música cantada, obviamente, né? De uma frase falada. Então, para mim, é muito conectado isso, a poesia com a música. Então, a maioria das vezes eu já vou concebendo meio que junto as coisas. Interessante. Para mim, o verso tem uma cadência, sabe? E ela tem um jeito de dizer as coisas que a música tem que empurrar, eu acho, sabe? Mas eu já teve momentos que eu veio uma música muito legal na minha cabeça, eu escrevi um trecho e depois eu coloquei a letra, já teve esse momento. E teve um momento também que eu tive, nossa, mas essa poesia tá tão bacana, deixa eu terminar essa ideia. Depois eu acabo essa música em cima disso aqui, né? Mas o que é mais comum para mim é desenvolver mais ou menos junto. Que legal, já. Eu quando componho, eu normalmente, eu sou muito melódico, então eu penso sempre em melodia e eu penso na maioria das vezes eu vou pensando no sentimento que eu quero passar com aquela melodia. E aí, se eu estou pensando num tema, eu penso, o tema dessa música vai ser isso, mas muitas vezes eu forço a melodia e daí depois eu vou pensando no sentimento que aquela melodia vai passar. E é interessante essa coisa. Mas acho que é porque a minha vivência de saxofonista, né? Sim. De ser muito melódico e tudo. E tem uma coisa para mim é muito diferente. Eu tenho que ter assim um alvo, assim, para onde que eu vou? Não, eu tenho que escrever sobre fé. Não, tenho que escrever sobre graça. Aí quando eu entendi para onde que eu tenho que ir, aí eu consigo sentar e fazer. Se a pessoa pede, fala uma música para mim. Qualquer coisa que você quiser. Aí eu fico patinando, e a coisa... Prefere ter uma direção correta, né? Prefiro mesmo. Você teve uma fase difícil na sua vida, que você passou na questão de saúde. Eu não sei exatamente em que momento foi esse, se foi nesse período que você está no Arautos ali ou não. Conta pra gente como é que foi, como que você superou, a importância da família pra você e Deus, enfim. Então, eu vou resumir porque é um capítulo assim... grande. Que passou, né? Coisas muito incríveis aconteceram nessa época, mas assim, eu não quis me demorar muito nesse assunto porque a vida seguiu, né? E eu não quis fazer disso assim uma coisa principal da minha vida. Sim. Poderia ter feito, mas não quis. Mas foi assim, foi do ano 98, eu estava no Arautos ainda, né? Com aquela turma de 96. E eu realmente tive que me deparar com essa coisa de o médico falar para você está com câncer. Isso era de quê? Era intestino? É um câncer na parte, nos órgãos internos. Perto ali do lado do rim, parecia uma massa lá do lado do rim e perto do pulmão ali também. Aí, cara, quando você ouve uma notícia dessa, você fala assim, eu tô com câncer, mas não assim. Você fica assim, surpreso, né? Sim. Eu era relativamente jovem, tinha uma boa saúde. Aí o que você faz com isso, né? Então aí, o que aconteceu depois disso é que é bem curioso. Bom, eu não tive medo do assunto, eu encarei o assunto de frente, fui perguntar para os médicos, quis saber o que eu tinha, quais eram as chances, o que ia fazer. Aí eu, quando estava para começar a minha quimioterapia, é que eu falei assim, a única coisa que se pode fazer com câncer é quimioterapia ou tem um outro caminho, né? Me deu essa... vou perguntar, eu vou ler e vou saber. Em uma época não, porque a internet não estava tão... Não, estava bem no início ainda, a gente tinha que comprar livro, eu comprei até livro para poder ler sobre o assunto, não era disponível na internet naquela época, não tinha. E aí eu falei assim, olha, e se eu tentasse um caminho natural assim, né, sem remédio, quimioterapia forte, e se resolvesse, acho que eu teria ganhos, né? Porque todo mundo sabe que quimioterapia resolve o seu problema do câncer, mas efeitos colaterais grandes, né? É uma coisa destrói bem muitas outras coisas. Então, resumindo, meu caminho foi assim, buscando um caminho alternativo. E aí Deus foi colocando na minha frente alternativas, né? Pessoas, clínicas onde eu fui, minha família deu apoio, minha esposa me apoiou, e aí eu fui trilhando esse caminho. E graças a Deus foi dando certo. Foi um pouco mais lento, mas eu fui melhorando. E eu tinha sempre feito assim
pacto assim, com Deus. Ó, se eu estiver fazendo uma coisa que não estiver resolvendo, que o Senhor me diga claramente que eu faço a quimioterapia. Eu não estou fugindo da quimioterapia, né? Você só queria Eu estou querendo uma outra opção se ela houver, né? E graças a Deus, Deus me deu essa bênção, né? Eu fui melhorando, nunca fui piorando, né? Nunca. Isso acabou te ajudando. Isso me ajudou o que né? fica na minha cabeça é, teve algum momento que você ficou com medo de morrer, por exemplo? Sim. Como é que foi esse, né? Com certeza. Inclusive, a gente tem momentos assim que eu pensei na possibilidade real, assim, né? Sim. Nossa, vou deixar minha mulher, meu filho. Meu filho tinha 2 para 3 anos na época. Nossa, como vai ser, né? Duro isso, esse momento. São coisas que a gente não está acostumado a pensar, mas que a gente precisa pensar, mas ao mesmo tempo... Eu não pensei muito, mas eu pensei. Assim, Sim. Pode acontecer. Mas Deus foi te abençoando, foi te curando, isso foi te ajudando a... Aí, algumas coisas tiveram muito impacto, assim, né? A igreja orou muito por mim, né? E deixou isso claro. Eu recebi notícia de muita gente, né? Telefonemas, recebi telegrama. Olha que coisa interessante. Vocês pagavam para te mandar uma mensagenzinha, então, na né? época a gente recebia telegrama, então fax, fazendo mensagem por fax, né, naquela época. Sim. E aí, mas daí Deus me abençoou muito, que eu fui melhorando, e aí resolvi esse assunto, segui minha vida, e aí, graças a Deus, nunca mais tive que lidar com esse problema. E eu louvo a Deus por isso, né? Amém. E segui minha vida. Que legal. E tô aqui. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Né? Jader, bom, muitas coisas na sua vida. Você, como você falou, foi para o IAP, depois para o NASP, né? No NASP. Isso. A sua história é muito longa, tem muita coisa para fazer, mas lá no NASP você ainda cuidou de grupos, né? Também criou. É o Sétimos, né? Se não me engano? Eu trabalhei com coral lá e criei os Sétimos também, que é um grupo masculino de 5 vozes. Lá no IAP eu já tinha trabalhado com o Compasso Livre, que era um grupo misto, né? A gente também gravou lá e tudo. E aí fez toda essa história, e aí, bom, mas depois voltou de novo para o Arauto. Como é que é? É um karma isso aí ou é uma benção? Eu estou descobrindo. Estou tentando descobrir. Não, com certeza foi muita mais bênção. Mas assim, muito inusitado, né? Eu jamais pensaria, né? Quando eu voltei a segunda vez, eu achei que era assim, a improbabilidade das improbabilidades. Quando foi a terceira vez, quando eu recebi o contato do pastor, você aceitaria um chamado para a Voz da Profecia? Eu falei, eu? Né? Nossa. Mas assim, de como as coisas aconteceram, eu falei assim, só pode ser de Deus, porque senão não teria acontecido, né? E eu só aceitei porque realmente, sabe quando você tem a impressão assim, não, Deus quer que você esteja ali. Eu tinha já colocado no meu coração que, na minha trajetória de vida, o chamado que eu recebesse, eu ia aceitar. Qualquer um deles, né? E eu até falei pro pessoal na época, considere, eles tinham outros nomes, obviamente, né? Mas se o chamado chegar, eu aceito. Essa que foi a minha conversa com eles, né? Mas sabendo que poderia não chegar, né? Tinham lá 2, 3 nomes para eles considerarem. Eu falei, minha época já deu, de repente, gente mais nova, né? Mais talentosa e tudo. Mas quando chegou, eu falei, bom, vou aceitar, né? E aí esse é o momento que eu estou vendo agora, e já 10 anos já. Já foram 10 desse anos. momento. Então eu falei para as pessoas, e minha vida foi progredindo. Fiquei 7 anos, depois fiquei 8, agora fiquei 10. Então a coisa foi piorando, viu? De repente você, pra gente foi melhorando. Bom, tenho certeza que para você conseguir ter uma vida assim, de passar muito tempo longe, viagem, etc., porque tenho certeza que não é fácil, tem que ter um apoio muito forte da família, né? Seu filho casou esse ano, se não me engano? Fim do ano passado agora. Fim do ano passado. Enfim, conta um pouquinho da sua família e como é que é casar o filho. Nossa família é pequena, né? Minha mulher e meu filho, mas a gente é muito unido. E minha mulher me apoiou muito nessa volta. Com certeza. Né? E ela sabia que ela ia pagar o preço maior. Nessa volta você fala agora a última. E nessa última, dos últimos 10 anos. Ela sabia que ela ia pagar o preço maior pela minha ausência, né? E por ter que trabalhar numa área que não era dela, porque ela é da área da pedagogia, né? Ela estava lá no NASP, envolvida com as coisas, né, de acadêmicas e tudo. Mas assim, ela sentiu que não, acho que você tem um talento muito grande nessa direção e se Deus está pedindo para você ir para lá, a gente vai, né? A gente faz esse sacrifício. E então foi bacana isso, sabe? Legal. E aí meu filho também. Eu achei importante que quando meu filho estava numa idade muito necessária, a gente parou praticamente com tudo
para a educação dele, né? E eu sempre falo isso. Foi essa quando você foi no colégio? Quando fui a P. Falei, não, eu quero ver meu filho crescer, entendeu? Sim, Eu estar com ele, quero também... Formação do caráter dele ali. Eu estava me recuperando da minha saúde, né? Falei, porque essa vida do Arautos do Rei e uma vida de viagem, ela é difícil, sabe? Você não tem hora para dormir, você não tem hora A pra falta da cuidar. rotina, né? Não tem rotina, não tem... E eu precisava de regra na minha vida naquela época. E eu falei, eu preciso cuidar do meu filho também, né? Então Deus foi tão bom que eu fiquei com ele até realmente ele ir para a universidade, assim, um pouquinho antes disso, chegou o momento de eu voltar para Arautos do Rei. Mas ele já estava jovem, né? Praticamente independente. E então Deus nos deu essa bênção. Então a gente é muito unido, porque a gente fez praticamente tudo junto, né? Numa época muito importante da vida. Que bênção. Então eu agradeço muito a Deus pela minha família. Então, Jade, você teve o privilégio de passar por um ministério que é muito importante na Igreja Adventista, em fases diferentes e por longos períodos, né, de anos. Né? Conta pra gente, eu tenho curiosidade de saber características dessas fases, né? Porque em tudo na vida, né, muitas coisas na vida, a gente vai passando por períodos, vai evoluindo, né? E o ministério vai crescendo. Então, eu fico imaginando como que era um ensaio do Arautos ali de 83, né? 83, e o ensaio do Arautos hoje, né? Dos meninos que, poxa, cresceram escutando o Arautos, né? Estudando as músicas. Então, eu acredito que musicalmente também é diferente, assim. Conta pra gente um pouco. Eu já vou responder uma coisa que você vai entender. Olha a diferença. Hoje a gente tem 2 baianos no quarteto. Olha a diferença do ensaio com 2 baianos do que em 83. Imagina. Eu não sei o ensaio, mas eu sei como é que é a apresentação. É meio bagunçada. Não, mas ao meu ver, essa coisa da música, ela já vai se transformando com os anos, né? O dinamismo é outro. Sim. Então tem um jeito de se expressar em cada época. Todo mundo vê que antigamente os Arautos eram muito mais engessados, assim, né? Muito mais comportados, né? Tem gente que nem mexia, nem sorria Até quase. respeitando o período, né, da igreja, né? As coisas eram Exatamente. assim. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça. Eu vejo esse Arautos, a possibilidade que eles têm, né? Eles têm assim, um leque de atuação muito grande, então a gente pode ensaiar várias coisas e funciona bem na voz deles, né? Antigamente não, esse tipo de música eles fazem bem, isso aqui não é muito bem para eles. Mas acho que o que é mais característico deles assim é que tem uma dinâmica, né? Uma soltura que não tinha antes, né? É mais moderno no sentido de ser menos rígido, né? Mais maleável, brinca um pouco, canta, se movimenta. E até o que pede o momento também, eu acredito, né? Acho que... Foi difícil vencer essa barreira. Que depende das pessoas, né, que você tem. Tem pessoas que são mais estáticas, tem pessoas que são um pouquinho mais soltas. Mas esse dinamismo que a gente tem agora, acho que o Arautos nunca teve. Que legal, nunca teve. que legal, que legal. Bom, falando de Arautos, tem uns rapazes aqui... Perdidos? Né? Tem como vocês chegarem aqui um pouquinho? Cara, eu queria usá-los um pouquinho aqui pra gente poder tentar passear um pouquinho. Chega aí. Fica aí ao redor aí. Não precisa ficar... Pode ficar bagunçado, tá? Que nem na Bahia, assim. Obrigado. A gente quer vamos dar uma pincelada um pouquinho, porque em 500 músicas é complicado, né? Mas dar uma pincelada, tentar passar um pouco nos sucessos aí que o Jade tem. E eu sei que... Melhor do que o Jade ainda, o Fernando, para poder falar a história das músicas, eu já fiquei sabendo. Fernando tem uma enciclopédia na cabeça. Então, eu vou falando aqui, e aí, se você quiser comentar alguma coisa sobre a música, a gente vai só pincelar um pouquinho. Bom, eu fiquei sabendo pelo Fernando que a primeira música que você fez na sua vida, o nome é Quem Os Criou. É isso mesmo? Como é que é essa música aí? Porque eu nunca escutei. Olha os campos, né? Isso. Pode ir? Olhando os campos eu vi, olhando a flor eu enxerguei. Quem os criou, quem os fez assim, quem os criou, quem os fez assim foi Deus.
Então, esse embriãozinho dessa melodia, eu fiz quando eu era um garoto ali de 10, 11 anos. Foi por ali. Que legal. É porque você tava começando meio que tocando piano ali, né? Despertar. E aí depois, obviamente, quando eu gravei com o Arauto, aí eu construí, né? Aumentei, expandi as ideias, coloquei uma coisa. Mas assim, foi a primeira composição assim, que eu fiz na minha vida, foi essa. Que legal. Outra que eu não conhecia, porque eu sou muito novo, né? Salmo 23. Como é que é essa aí? O Senhor é o meu pastor, nada me falta, pois me faz repousar em pastos verdejantes, junto às águas me leva, refrigera minha alma, faz-me andar na vereda da justiça, por amor do seu nome. Vai. E aí continua. Que legal, cara. É o Salmo, na verdade, como ele tá lá praticamente. Entendi. Você musicou o Salmo, vamos dizer assim, né? O texto é da Bíblia, né, meu, infelizmente. Jade, não me esqueci de ti. Canta pra gente essa daí. Vamos lá. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Tem muita música, gente. Ó, Se Ele Não For o Primeiro. Essa daí foi a música que, como a gente estava falando, né? Quando mudou a formação, foi a formação que me pegou, né? Pegou a minha geração ali. Conta aí pra gente. Vamos, cortão? Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. E aí uma que tá no Inário Adventista e tocou muita gente, Além do Rio. É. Tudo muito bem ensaiado foi aqui, né? Nem o Tono sabe. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Eita, coisa linda. E essa aqui, Enquanto Ele Não Vem? Essa é. No início ou não? Pode ser. Mas enquanto ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, ele está vindo.
os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Que legal, nossa. Tem história dessa aí? Essa tem história. Essa eu fiz essa música por um sermão que eu ouvi do pastor Rafael Rossi, que é o grande evangelista hoje da Você divisão. fez quando? Do sermão dele? Eu tava no NASP, ele foi pregar no NASP, foi na época que eu tava no NASP. Aí quando ele terminou a semana de oração, ele falou, se eu tivesse que começar uma outra semana de oração, que tinha falado sobre a volta de Jesus, né? Eu acho que eu já sei o título da minha semana, seria assim, o que a gente ia fazer enquanto ele não vem? Que legal. Aí quando ele disse essas palavras, eu falei, cara, isso aqui dá uma música boa. Viu? Aí eu anotei as ideias e eu falei assim, vou fazer uma música enquanto ele não vem. Eu acho que os pastores, quando estão pregando em frente de compositores, já fica assim, pô, vou pregar bem porque essa vai virar música. Que dá um caldo aí. Conta outra pra gente aqui. O céu é Jesus. Essa foi, na realidade, pregações de Estina, que ele tocava nesse ponto, assim. E aí eu falei, a gente não tem nenhuma música assim nessa direção, aí vamos ter que ter uma. Aí Legal. chegou essa. Canta aí pra nós. Ele canta essa música, né? Pode ser daí mesmo, mas... O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será ali. Que legal. Tem tanta música aqui que algumas, se vocês nunca tiverem cantado junto, pode fazer um solo aí, tá bom? Por exemplo, essa daqui eu não sei se vocês já cantaram junto. O Pezinho de Feijão. A gente cantou... Vai lá, Fernando. Fernando Iglesias? Fernando Iglesias agora que vai cantar? Eu queria que você ficasse e eu de um pezinho de feijão pra te dar milhões de beijinhos e lhe apertar bem junto ao coração pra ser a minha eterna criança, tão alegre a brincar e para sempre inocente, pra jamais deixar de sonhar. Essa eu não era nascido. Essa não, ainda não. Ele ainda não era um pezinho de feijão, não. E essa aqui, você era Ovelha Errante? Vixe, também não. Não, a gente já fez o duetinho ainda. Vai. Essa é. Isso é como eu desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe que tolice cometi. Se pudesse eu voltaria para nunca mais sair. Até eu entrei no uníssono aqui, cara. Rapaz. Agora, essa aqui me marcou muito porque a gravação que eu escutava, e eu acabava tocando essa aqui na Igreja Central de Vitória,
A música Crescendo em Graça. Tinha um solo de saxofone no meio e eu esperava sempre assim um momento. Agora é o momento do solo. Se tinha, porque não pode ter agora, né? Vamos aí, ó. Você não sabe, eu dou sempre um jeitinho de me enfiar, entendeu? Ó, deixa eu pegar o sax aqui, ó. Crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, expandido de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Que legal. Eu tava pensando em voltar na música original pra ouvir o sax, mas nem vou querer. Eu acho que vou até me frustrar depois desse aqui, ó. Você lembra dessa gravação, se foi aqui nos Estados Unidos? Que eu lembro que tinha um saxofonista americano em Indianápolis que gravava... Eu sei, mas essa sabe o que foi? Essa foi Zé Canuto. Foi o Zé Canuto, outra referência, enfim. Eu lembro quando eu convidei ele para participar do meu projeto lá no Rio de Janeiro. Que legal, que legal. Nossa, eu escutei muito o Zé Canuto por causa das produções também, né? Bom, vamos lá, pra gente tentar terminar, pra vocês irem embora e pegar o voo, né? Tem muita coisa aqui, ó. Uma que não poderia faltar, de acordo com o Fernandão ali, ó. Chegou a hora. Esse aí Já tem que ter. filho vai, chegou a hora. Cadê o sax? Filho vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho vai, agora basta. Está provado, mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem pedi, e na cruz resgatei. Eita, mesmo. Daqui a pouco, eu acho que o Arautos deveria ter um saxofonista fixo também. Eu gostei. Não é má ideia não, hein? Por que sou pianista, né? Eu não entendo, cara. Minha única preocupação é do pessoal não querer mais ouvir quarteto. Só o sax, só o sax. Não sei se vai acontecer esse problema, não. Inclusive, inauguraria uma nova etapa no Nosso do Rei. Exatamente. Uma nova virada de chave. Aí, a gente como é que é? Quem não chora não mama, né? Então, a gente tem que... Tá bom. Vai que... Essa daqui é uma música interessante porque, eu não sei se você tem muitas, né? Mas você fez uma parceria, né? Que amor é esse? A música que você fez... Com o Mário Jorge Lima. Isso. Você tem muitas parcerias? Fiz poucas, mas poucas e boas. É, isso aí. Mário Jorge Lima, Valdecir Lima, já fiz parceria. Então tem que ter Lima, né?
Lira não dá certo não, né? Tá próximo. Se com Zé Canuto deu, com Lira também. Ninguém vai brigar por causa de uma letrinha. Tá bom, né? Nem tudo nessa vida precisa rimar, né? Se eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Jada, infelizmente eu vou ter que Encerrar. comentar umas músicas aqui, mas a gente não vai dar pra ouvir todas, né? Eu gostaria. A entrevista por aqui. Mas a gente, por exemplo, bom, a gente falou isso agora, eu escolhi louvar teu nome, né? Eu hoje escolhi louvar teu nome. Pés na Terra, que você fez ela pra CD Jovem, né? CD Jovem. A tua palavra foi primeiro pro Arte Trio, né? E aí depois entrou CD Jovem também, né? E depois seu Plinário. E eu também, fã do Arte Trio, escutando arranjo, essa música também me tocou muito. Você teve, o nome é Senhor Eu Te Louvo, aquela que é Samadelo. Vou fazer essa daqui, quem vai ser a Samadelo aqui? Vai se assemelha. Eu te louvo. Tá muito baixo ou não? Senhor. Pega um pouco mais que a gente vai no... Eu te funciona. louvo. Vai pra baixo ou vai pra cima? Pra cima. Pra cima, Eu te louvo. Põe a letra. Senhor, Então, não, ela... Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te mais que tudo aqui. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te para sempre. Miserável, pegou a minha nota aqui no final. Pra onde eu vou? Essa palavra miserável dá uma cortada aí. Não, aqui é mostrar como a vida é na realidade. Então vamos pra última, acho que vai ter que ser a última, que acho que seria a Tudo Novo, né? Que seria mais, vamos dizer, mais recente da ali. última década, né? É uma nova etapa. Pode ser antes de mudar ou... De novo, se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Amém. Glória a Deus. Meninos, vocês podem ficar aqui ainda. A gente vai quero fazer uma última pergunta, Jada. Primeiro, agradecer vocês todos, o Jada, claro, e vocês por estarem aqui. Porque eu sei como é que é essa viagem, muita correria. Deixaram até, inclusive, de usar os últimos momentos de passeio, né, para vir para cá, para fazer essa gravação. Vocês daqui já estão voltando para o Brasil.
E obrigado por estar aqui. A Terracota agradece e eu agradeço pela oportunidade de me enfiar aqui um pouquinho no esquema. Jader, para você, 2 perguntas finais. Quem é Deus para você? Essa é a primeira. Deus para mim é o criador e o artista maior que existe do universo. Que legal, uma visão de um artista, né? E o que você diria para o Jader? Eu diria, o Jader de 11 anos, quando você começou lá a tocar o seu pianinho, hoje, né? Depois de passar por tudo isso que você passou na sua vida. É o que eu diria, vão acontecer coisas na sua vida muito maiores do que você jamais pensou. Amém. Inclusive maior que você, né? Mais que Fernando. Maior que Fernando. Mais de 2 metros de altura. Olha, Jader, mais uma vez, muito obrigado. Estou muito feliz. Obrigado, Prazer. Arautos. Que Deus abençoe vocês. Sua vida, Jader, enfim, é um exemplo, é um ministério, é um presente para nós. Você influenciou gerações, né? E assim como você foi influenciado, né? Por outras pessoas que vieram. E a gente louva, no final de tudo, a gente louva a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas, né? E que Ele continue te usando na sua caminhada, sua nova etapa, não sei como é que vai ser. O Arautos, Terracota. E Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima viagem para o Brasil. Obrigado. E voltem logo, que a gente se encontra daqui a uns meses, tá bom? Bom. A gente fica por aqui. Um abração.